Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 8, capítulo 65. Tobirama já havia enviado todos os feridos graves para a retaguarda sob os cuidados de Shigen para preservar os recursos médicos da linha de frente. Será que ele realmente cumpriria tal juramento? Ou será que ele a violaria mais tarde, usando o acampamento de Shigen a seu favor? A vergonha era sufocante. Konoha havia perdido toda a dignidade aos olhos das outras aldeias. Após os outros Kage e o futuro Raikage fazerem suas declarações, os shinobi de outras vilas caíram na gargalhada ao verem o silêncio de Konoha. É claro que Konoha não vai fazer um juramento. Eles vêm usando o Lord Shigen desde o início, na esperança de vencer esta guerra por meio dele. Konoha já estava à beira do colapso, não estava? E Wagakuri tem uma enorme dívida com o Lord Shigen, e mesmo assim o segundo Hokage tentou usar a bondade de Shigen para nos implorar por uma retirada. Se não fosse pela nossa aliança, Mu teria honrado sua dívida e concordado com o pedido de Shigen. Mas agora, a situação mudou. Que patético. O futuro terceiro Raikage lançou um olhar para os shinobi silenciosos de Konoha. Talvez a aliança com Konoha deva ser reconsiderada. O segundo Raikage de Komogakuri buscou essa aliança para honrar o pacto do primeiro Raikage com Hashirama. Mas no futuro, será que uma aliança desse tipo realmente valeria a pena ser mantida? Os rostos dos ninjas de Konoha escureceram. Cada acusação era dolorosamente verdadeira. Sasuke, em particular, sabia que Tobirama de fato havia enviado uma carta a Shigen pedindo-lhe que solicitasse a retirada de Wagakuri. Essa realidade destruiu completamente a reputação de Konoha. Não podemos deixar isso continuar. Sarutobi Sasuke respirou fundo. Quando Tobirama retornasse, ele imploraria para que reconsiderasse as ações de Konoha. Afinal, sob o comando do primeiro Hokage, Konoha havia sido um farol de paz, muito respeitada em todo o mundo. Mas agora, sob o comando do segundo Hokage, sua reputação havia despencado. Será que eles escolheram o líder errado? Sasuke voltou seu olhar para o campo de batalha. Na época em que o primeiro Hokage foi eleito, todos concordaram que Hashirama era a melhor escolha. Mas Hashirama queria que Madara assumisse o seu lugar como Hokage. Ninguém havia apoiado essa ideia. Ainda assim, o entendimento tácito era claro. Hashirama lideraria primeiro e então Madara assumiria o poder, governando ao seu lado. Mas então, Tobirama ascendeu ao poder. Com sua perspicácia política e habilidade de governança, ele estabeleceu as instituições de Konoha, a academia, a Anbu e muito mais. Todos haviam concordado que Tobirama era a melhor escolha, e Madara havia partido. Talvez, foi porque ele perdeu o cargo de Hokage? Agora, pela primeira vez, Sasuke se perguntou, será que eles cometeram um erro? Mas já era tarde demais para arrependimentos. Tudo que Sasuke podia fazer era torcer para que Shigen vencesse. Se ele perdesse, Konoha se tornaria inimiga de todos. A tensão entre os milhares de shinobi reunidos tornou-se palpável. A condenação de Konoha desencadeou uma acalorada discussão. Mas, assim que o barulho atingiu o auge, silêncio! A voz de Madara ecoou como um trovão. Uma aura avassaladora emanou de seu corpo, enviando ondas de medo que se abateram sobre as dezenas de milhares de shinobi ali reunidos. Um silêncio sufocante pairou sobre o campo de batalha. Este homem continuava tão assustador quanto antes. Com sua mera presença, o campo de batalha se tornava seu domínio. Satisfeito com a tranquilidade recém-encontrada, Madara voltou seu olhar para os três Kage que acabavam de prestar seus juramentos. Ele zombou. Vocês são todos tão confiantes, não são? O clima ficou tenso. A batalha nem começou, zombou Madara. E vocês já estão agindo como se tivessem vencido. Acham mesmo que vocês três podem derrotar o Lord Shigen? A expressão de Mu se tornou amarga. Genjutsu e Shaman trocaram olhares constrangidos. Será que foi um mal-entendido? Eles estavam demonstrando respeito, não lançando um desafio. Shigen suspirou. Madara, não admira que ele nunca tenha sido escolhido como Hokage. Não se tratava de um desafio, esclareceu Shigen. Então, ele inclinou levemente a cabeça em direção aos três Kage. Obrigado. Não ousemos. Genjutsu quase se ajoelhou em resposta. Afinal, a consideração de Shigen também era benéfica para seus subordinados, e até mesmo era algo bom para todos os ninjas do mundo. Então, chega de conversa. Um Susanoo de meio corpo de repente surgiu do corpo de Madara. Embora esta fosse a primeira vez que Madara assumia tal papel, ele não estava nem um pouco intimidado. Este cara nunca recuou em nenhuma ocasião. Ele anunciou em voz alta o início desta batalha. Agora, comecem. Madara manipulou Susanoo de meio corpo para se afastar rapidamente da área, deixando o campo de batalha para os dois lados desta aposta que decidiria o futuro do mundo ninja. Os 10.000 ninjas também estavam recuando. Devido ao aviso dos ninjas de Kirigakuri e Wagakuri, alguns dos jutsu do segundo Tsuchikage, Mu, e do segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, eram muito poderosos e muitas vezes podiam causar danos em grande escala no campo de batalha. Então, eles só ousaram ficar longe, para evitar serem afetados pelos jutsu. Lord Shigen. O corpo do segundo Tsuchikage flutuou, e a liberação de poeira começou a se condensar em suas mãos, atacando imediatamente. A batalha não é um jogo de criança. Carregamos a responsabilidade de nossas vilas e temos razões para não perder. De qualquer forma, ele não precisava se preocupar com Shigen morrendo nesta batalha. Embora aquele cara Tobirama Senju fizesse o bem e o mal, seu jutsu reencarnação do mundo impuro tinha de fato um efeito bastante maravilhoso. Cuidado! O segundo Mizukage avançou rapidamente, e seus dedos rapidamente começaram a fazer selos de mão. As batalhas desta era são muito rápidas. Embora ganhar ou perder seja vantajoso para mim. 2 pergaminhos surgiram nas mãos do segundo Kazekage, Shaman, mas os ninjas de Tsunagakuri não querem perder nenhuma batalha. Especialmente porque carrego o nome de Kazekage em mim. Não se preocupem. Vou tentar não machucá-los.
Shigen ficou em frente a eles, dizendo com seriedade e sinceridade: se eu acidentalmente os machucar, também posso curar seus ferimentos. Os olhos do segundo Tsuchikage, do segundo Kazekage e do segundo Mizukage estremeceram, embora soubessem que o outro lado estava dizendo era verdade, e até mesmo o verdadeiro pensamento do outro lado, falar isso em voz alta era um pouco desrespeitoso. Comecem. O segundo Kazekage tirou o chapéu de Kazekage de sua cabeça, e os pergaminhos em suas mãos foram lançados no ar. Duas marionetes voaram de duas nuvens de fumaça. Quando o chapéu de Kazekage foi removido de sua cabeça, a aparência um tanto aterrorizante do segundo Kazekage foi revelada. Ele tinha uma tatuagem de dragão azul na cabeça, que se estendia até o topo de sua cabeça, e garra de dragão preta estava desenhada em um de seus olhos. Este segundo Kazekage se tornou completamente feroz assim que entrou em estado de batalha, assim como sua aparência. Fios de chakra voaram da ponta de seus dedos. Estes fios de chakra se enrolaram diretamente nas marionetes. As duas marionetes ganharam vida ao mesmo tempo e correram de repente na direção de Shigen. Sinto muito. Shigen simplesmente avançou e socou. Crack! Uma marionete de máquina foi esmagada por seu punho pesado em um instante. Mesmo a marionete mais engenhosa era apenas um brinquedo diante da força absoluta de Shigen, e nem mesmo a bainha de sua roupa estava suja. Força monstruosa como a do primeiro Hokage. O segundo Kazekage, Shamon, de repente percebeu a força do outro lado. Ele viu o chakra piscando no punho de Shigen. Como o ninja de Tsunagakure que sempre estava de olho no País do Fogo, o segundo Kazekage, Shamon, estava sempre prestando atenção em Konoha e, naturalmente, não estava alheio a esse tipo de força monstruosa. O segundo Kazekage, Shamon, manipulou apressadamente a outra marionete para tentar evitar o ataque de Shigen voando, mas ele viu Shigen levantar uma mão. Um bisturi de chakra verde claro flutuou em sua palma, e ele cortou todos os fios de chakra de uma vez. Conseguiu obter alguma informação. O segundo Kazekage, Shamon, viu sua marionete cair no chão, e se virou para avisar seus companheiros. O combate corpo a corpo do outro lado deve ser excelente. Embora seja apenas um ninja médico, o bisturi cirúrgico do ninja médico também pode se transformar em seu método de combate. Eu sei. Genjutsu, rapidamente fez um selo de mão. Liberação de terra. A voz de Shigen estava um pouco calma. No momento seguinte, os corpos do segundo Kazekage e do segundo Mizukage voaram para trás. A palma de Emiya Shigen de repente atingiu o chão. Uma parede alta e larga surgiu debaixo de seus pés, isolando sua figura atrás da parede. Este é a parede de terra? A expressão do segundo Tsuchikage mudou de repente, pois ele viu claramente os movimentos de Shigen no ar. Foi liberado diretamente sem selos de mão. Com certeza, o ninja da era antiga era extraordinário. Mesmo o poder de combate de um ninja médico era muito forte. No momento seguinte, uma onda de água surgiu ao redor de Shigen, transformando-se em um enorme dragão de água no ar, que voou na direção do corpo do segundo Tsuchikage. Técnica do projétil do dragão de água de 44 selos. O segundo Tsuchikage rapidamente controlou a luz branca da liberação de poeira para aniquilar o dragão de água no nada. Sua expressão ficou ainda mais feia. Não é que o outro lado seja proficiente em jutsu de terra, é que ele não precisa de selos de mão para usar qualquer jutsu. Ei, é tão exagerado assim. O segundo Mizukage gritou alto do outro lado da parede. É mais exagerado do que você imagina. O corpo do segundo Tsuchikage se movia rapidamente no ar. Ele já havia percebido o terror de Shigen. Os ninjas da era antiga podiam usar jutsu sem selos de mão, o que era uma enorme vantagem em combate. Bum! A parede alta foi rapidamente derrubada. As figuras do segundo Kazekage e do segundo Mizukage saíram correndo ao mesmo tempo. Liberação de água. Técnica da arma de água. Os dedos do segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, eram como um canhão de dedo, disparando rapidamente uma série de balas de água na direção de Shigen. Shuriken de areia. O segundo Kazekage, Shamon, rapidamente controlou a areia no chão para flutuar, transformando-se em inúmeras e densas shuriken de areia que voaram na direção de Shigen. Estilo terra. Uma parede de pedra sólida bloqueou o caminho de Shigen. Uma série de balas de água deixou inúmeros buracos de bala na parede de pedra. E as inúmeras shuriken de areia que cravaram na parede voltaram a se transformar em areia amarela. Liberação de poeira. Técnica do desprendimento do mundo primitivo. A luz branca da liberação de poeira nas mãos do segundo Tsuchikage, Mu, transformou-se em um cilindro e disparou de repente na direção de Shigen, usando a liberação de poeira para desintegrar a parede de pedra à sua frente em átomos. Quando o cilindro atingiu o chão, também causou uma grande explosão. As pontas dos dedos do segundo Mizukage, Genjutsu, também disparavam rapidamente balas de água, todas direcionadas para o local envolto em fumaça. A figura de Shigen voou para trás da fumaça. Não subestime os grãos de areia no chão. Os olhos do segundo Kazekage, Shamon, brilharam. Suas duas mãos se levantaram de repente ao mesmo tempo. A areia amarela que havia sido transformada por suas shuriken de areia caídas no chão se reuniu rapidamente. Esta areia amarela se enrolou diretamente nos tornozelos de Shigen. Capítulo 66. O Kage desta era. Eles não devem ser subestimados. Se o primeiro Kage de cada aldeia era quem construía a casa para o seu povo morar, então o segundo Kage era quem pavimentava o caminho adiante. Seja a liberação de poeira do segundo Tsuchikage, Mu, ou as técnicas de manipulação de areia e marionetes do segundo Kazekage, Shamon, todas elas se tornaram os pilares do futuro de suas vilas. Manipulação de areia em. Shigen olhou para a areia que se enrolava em seu tornozelo e, em seguida, para a saraivada de balas de água que se aproximava. Ele ergueu a mão. Uma imponente parede de fogo com dezenas de metros de altura e rompeu diante dele. Não importava quantas balas de água caíssem, todas se vaporizavam em névoa ao tocarem as chamas.
A parede flamejante então se transformou em um enorme dragão de fogo, avançando em direção a eles. Espere, espere, espere. Isso não está certo. O segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, ficou estupefato com a cena. Ver Shigen liberar um jutsu de liberação de fogo tão devastador sem sequer formar um selo foi aterrorizante. Esse nível de poder foi simplesmente absurdo. Não há como evitar isso. O segundo Kazekage suspirou frustrado, soltando o controle que exercia sobre a areia ao redor dos tornozelos de Shigen. Em vez disso, bateu palmas rapidamente, e o chão sob seus pés se transformou em areia movediça. A areia foi lançada ao ar, formando uma vasta barreira ondulante que bloqueou o dragão de fogo que se aproximava. Explosões de calor e pressão ecoaram pelo campo de batalha. Era o som da areia sendo queimada e transformada em vidro quebradiço. Ei, 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 homem da bandagem. Genjutsu olhou para o céu, chamando Mu para ajudá-lo com um contra-ataque à distância. Eu sei, liberação de poeira, sem limites. Mu juntou as mãos mais uma vez. No entanto, Shigen foi mais rápido. Um raio cortou o céu, rasgando o céu em direção a Mu. A liberação de relâmpago era a mais rápida de todos os jutsus elementais, incorporando a velocidade natural do próprio relâmpago, impossível para o corpo humano desviar. Combinando isso com a habilidade de Shigen de liberar jutsus sem selos, Mu mal teve tempo de reagir antes de ser atingido. Seu corpo se contraiu devido ao choque elétrico e ele despencou em direção ao chão. Isso não é bom. A expressão de Genjutsu mudou enquanto ele se movia apressadamente. Shaman manipulou rapidamente a areia para formar uma plataforma sob seus pés, usando o ar para se lançar em direção a Mu. Ele estendeu tentáculos de areia, tentando aparar seu aliado antes que ele atingisse o chão. Liberação de água. De repente, uma fina névoa de gotas de chuva começou a cair do céu. A areia que Shaman controlava ficou imediatamente saturada e pesada, impossibilitando-o de manobrá-la adequadamente. Ele não teve escolha a não ser pousar, abandonando sua tentativa de resgatar Mu. Ele não vai se machucar gravemente caindo dessa altura. Shigen observou o corpo de Mu cair, com a voz calma. Uma vez tratei alguém que caiu de uma montanha. Seus órgãos internos estavam dilacerados, mas mesmo assim consegui salvá-lo. Não diga coisas tão assustadoras. Genjutsu estremeceu ao pensar nisso. Felizmente, a paralisia causada pela liberação de relâmpago foi apenas temporária. No último instante possível, Mu ativou a técnica da rocha leve, tornando seu corpo leve como uma pluma. Ele se conteve no meio da queda, deu uma cambalhota no ar e se estabilizou logo acima do solo. No entanto, ele já não se atrevia a voar muito alto. Ao perceber o risco, ele rapidamente ativou sua técnica de invisibilidade característica, nulidade de ocultação de poeira. O corpo de Mu desapareceu de vista. Essa era sua técnica de furtividade única, muito mais do que mera camuflagem. Ela apagava completamente sua presença, tornando-o indetectável até mesmo por técnicas sensoriais de chakra. Um verdadeiro jutsu de invisibilidade. Ninguém conseguia rastrear a posição de Mu naquele momento. Pelo menos, era o que ele pensava. Não essa artimanha de novo. Genjutsu resmungou. Ele não estava nada contente com a situação, mas entendia por que Mu teve que recorrer a isso. Contra a velocidade absurda do liberação de relâmpago de Shigen, permanecer visível o tornaria um alvo fácil. Você assume a liderança e o mantém ocupado. Eu forneço cobertura, e Mu esperará o momento perfeito para atacar. Shaman rapidamente elaborou um plano, preparando o terreno para uma manobra tática semelhante às formações de equipe que ele implementaria posteriormente nas forças de Tsunagakure. Entendi. Genjutsu suspirou em resignação. As capacidades ofensivas de Shaman eram limitadas, e com a chuva tornando sua areia mais pesada, ele teve que contar com Genjutsu para liderar o ataque. Mas mesmo assim, foi ridículo. Shigen alterou o próprio clima para obter vantagem. No entanto, Shaman deduziu imediatamente como ele havia feito isso. É o calor daquela monstruosa técnica de liberação de fogo. A intensa corrente ascendente carregou vapor de água para a atmosfera, formando nuvens de chuva. Ele está usando esse clima artificial a seu favor. Mas mesmo assim, essa chuva traz uma vantagem aos usuários do sistema de liberação de água. Shaman olhou para Genjutsu, explicando por que o estava colocando na liderança. No entanto, eles não teriam a chance de discutir táticas. Porque nessa tempestade artificial, Shigen se sentia muito mais à vontade do que o próprio Mizukage. Diferentemente de Genjutsu, que ainda precisava formar selos, Shigen podia liberar técnicas de liberação de água à vontade. E com seu chakra infinito, ele não tinha motivos para se conter. Antes mesmo que pudessem terminar a discussão, uma torrente gigantesca de dragões d'água avançou em direção a eles. Shaman só conseguiu improvisar uma parede de areia para protegê-los, mal conseguindo resistir ao ataque implacável. Eu resolvo isso. Essa chuva densa e fina é perfeita para o meu molusco gigante. Genjutsu mordeu o próprio dedo rapidamente, formando uma série de selos de mão antes de bater com a palma da mão no chão. Arte ninja, jutsu de invocação. Uma ostra colossal materializou-se, sua carapaça dura brilhando ao pousar no campo de batalha. No instante em que pousou, suas antenas se estenderam, preparando-se para liberar uma poderosa névoa genjutsu. Farei com que o molusco gigante liberte sua névoa ilusória para bloquear sua visão. Liberação de vento. Uma forte rajada de vento varreu o campo de batalha. Antes mesmo que o molusco gigante pudesse gerar sua névoa genjutsu, os ventos repentinos com força de furacão levaram tudo embora. Libertação da terra. O chão sob a concha subitamente se elevou. Não, a terra não estava se elevando. Estava desabando. Se o molusco gigante permanecesse ali, ficaria completamente enterrado vivo. O molusco gigante desapareceu numa nuvem de fumaça.
Genjutsu ficou completamente estupefato. Este era o jutsu que ele sempre usava no campo de batalha para decidir a vitória ou a derrota, e até podia fazê-lo lutar sozinho contra centenas de pessoas. Mas foi quebrado violentamente por Shigen antes mesmo de ser conjurado. Cuidado! Shaman lançou um fio de chakra, puxando Genjutsu para longe no exato momento em que outra saraivada de dragões de água atingiu sua posição anterior. Fora do campo de batalha, os shinobi que assistiam à cena ficaram em estado de choque. Embora essa batalha tenha consistido unicamente em trocas de ninjutsu, ficou claro para todos. Shigen estava dominando sem esforço algum. Este ninja médico estava apenas usando ninjutsu simples para atacar continuamente, enquanto os kages das 3 vilas tinham que usar todos os seus meios para resistir. Parecia que Shigen estava muito relaxado, porque ele não precisava de nenhuma brecha de combate para conjurar ninjutsu, nem precisava procurar uma oportunidade. Contanto que ele quisesse liberar um jutsu, ele poderia liberá-lo diretamente. Esta habilidade bizarra, sem dúvida faria qualquer um ter uma dor de cabeça redobrada. Se isso fosse em um campo de batalha real, e se o desejo de ataque de Shigen fosse forte o suficiente, ele poderia enterrar rapidamente todos no campo de batalha com um suprimento infinito de ninjutsu. Mesmo agora ele estava atacando continuamente com a liberação de água, dragão de água. O mais importante é que o poder do jutsu de Shigen era muito forte. Muitas vezes, um único jutsu que atingisse o alvo poderia ferir gravemente um kage. Parece que Onoki, o discípulo do Tsuchikage, estava no meio da multidão, com as sobrancelhas bem franzidas e disse em voz baixa: o resultado da batalha dependerá do ataque do Lord Mu. Enquanto o segundo Tsuchikage, Mu, que estava escondido no ar, atacasse, tudo ficaria bem, e os 3 kages não estariam mais sendo atingidos passivamente. O Lord Mizukage também pode. Os ninjas de Kirigakuri não puderam deixar de argumentar. O Lord Kazekage é o mais forte. Os ninjas de Sunagakuri achavam que o segundo Kazekage, Shaman, deles estava se saindo melhor na batalha, e até era o mais esforçado em todo o campo de batalha. O céu ficou cada vez mais nublado. As gotas de chuva no céu ainda estavam caindo, e até ficaram mais densas do que antes, a ponto de se tornarem rapidamente uma chuva forte. Na chuva forte, a água da chuva se transformou em vários dragões de água que se moviam no ar. Estes dragões de água continuavam a se formar e a cair, atingindo o segundo Mizukage e o segundo Kazekage, que estavam um tanto desamparados e se esquivando. Meu jutsu será muito limitado. A expressão do segundo Kazekage estava um pouco feia. Ele não conseguia usar a liberação de areia neste tipo de clima, e era até difícil para ele usá-lo para defesa. Este clima sempre foi o que o país do vento mais desejava. No entanto, suas vidas reais eram sempre no deserto. Então todos os seus jutsu eram mais adequados para lutar no deserto, e eram extremamente inadaptáveis ao clima chuvoso. Liberação de água, barreira de água. O segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, fez apressadamente um selo de mão e liberou uma parede de água para bloquear os dragões de água que caíam novamente do céu. Ele não pôde deixar de franzir a testa, parecendo um pouco surpreso. Será que o tempo hoje é de muita chuva? Agora, nem se fala em ataque principal. Até a defesa dele se tornou incrivelmente difícil. Sob o ataque contínuo de ninjutsu de Shigen, o segundo Mizukage e o segundo Kazekage só podiam se apoiar mutuamente para se defender. Depois que o segundo Kazekage, Shaman, balançou a cabeça, sua expressão mudou de repente. Ele olhou para a figura que estava levantando um dedo na chuva forte. Não, aquele Lorde tem liberado o jutsu de água continuamente. É ele quem está continuamente aumentando o vapor de água no ar. Não é só para me restringir, é? O segundo Mizukage olhou para o céu, um pouco surpreso. Isso não deve ser o caso, certo? No entanto, o segundo Mizukage de repente percebeu o problema. Ele olhou apressadamente para uma área no céu que estava sendo lavada pela chuva forte, mas ainda estava vazia. Era ali que o segundo Tsuchikage, Mu, estava escondido. Mesmo que o segundo Tsuchikage pudesse se esconder, seu jutsu era apenas um jutsu de invisibilidade, não uma separação do espaço. Seu corpo ainda era uma entidade física na realidade. Sob a chuva, o segundo Tsuchikage imediatamente revelou seu contorno. Ele está procurando a localização do cara das ataduras. O segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, percebeu o problema imediatamente. Esta abordagem é um pouco muito extravagante. O segundo Kazekage também percebeu de repente porque Shigen estava usando a liberação de água, dragão de água continuamente e até usava a liberação de água, dragão de água para se mover no ar continuamente. Os ataques que encontramos são apenas incidentais. O rosto do segundo Kazekage ficou extremamente feio. Ele olhou para a direção de Shigen. O outro lado está liberando jutsu continuamente para que ele possa atacar o Tsuchikage a qualquer momento. Os olhos de Shigen se levantaram. Eu encontrei você. A voz de Shigen estava um pouco suave, como se ele pudesse ver a situação embaraçosa do segundo Tsuchikage escondido. A água da chuva caindo sobre você aplica gravidade ao seu corpo, então sua velocidade também está diminuindo continuamente. Agora você não pode escapar. Shigen levantou a palma da mão rapidamente. Um raio roxo, como um galho de árvore, atingiu o céu de sua mão, e atingiu o contorno em um instante. O contorno também caiu no chão em um instante. No entanto, o contorno se dispersou depois de cair. Era um clone do segundo Tsuchikage, Mu. Não era um clone. Para ser exato, era um corpo dividido. A habilidade orgulhosa do segundo Tsuchikage, Mu, que podia dividir seu chakra igualmente com seu clone. Este clone, em certo sentido, também era seu corpo principal. Svi.
Um flash de lâmina passou pela cortina de chuva. Este flash de lâmina veio tão rapidamente que atacou pelas costas de Shigen. Ele estava escondido atrás de Shigen o tempo todo. A figura do segundo Tsuchikage, Mu, apareceu silenciosamente por trás de Shigen. Depois que ele entrou na invisibilidade do Momei Saigai, ele se dividiu em dois corpos físicos. A força deste corpo dividido era muito equilibrada. Neste estado, o segundo Tsuchikage não podia usar a liberação de poeira, mas ele encontrou outro plano de batalha: espreitar atrás de Shigen, deixando Shigen esmagar seus dois companheiros com ninjutsu continuamente. Mas isso não era seguro o suficiente. O segundo Tsuchikage deixou seu corpo dividido se esconder na cortina de chuva da linha de visão de Shigen, esperando que Shigen descobrisse o corpo dividido e iniciasse um ataque. Só então ele iniciaria um ataque furtivo por trás de Shigen neste momento. O verdadeiro plano de batalha era sempre atacar furtivamente no momento mais oportuno. Isso também estava de acordo com o estilo de luta de Mu. A liberação de poeira nunca foi sua carta na manga. Criar oportunidades para ataques furtivos em combate era o que ele sempre foi melhor, e o Momei Saigai e o corpo dividido serviam a esse propósito. Embora o poder da liberação de poeira fosse forte, ele não tinha vantagem alguma diante do ninjutsu sem selos de Shigen. Uma única liberação de relâmpago era suficiente para impedi-lo de usar a liberação de poeira para lutar. Eu percebi isso há muito tempo. O segundo Tsuchikage, Mu, brandiu a lâmina em sua mão, e seus olhos ficaram mais firmes, mesmo que eu usasse o Jinton. A velocidade de conjuração do Lord Shigen não seria mais lenta. Bom trabalho, cara das ataduras. O segundo Mizukage gesticulou com as mãos e os pés, observando o ataque furtivo do segundo Tsuchikage. Este cara se escondeu até este momento, e até iniciou um ataque furtivo neste momento, fazendo jus à pressão que eles suportaram de Shigen o tempo todo. Devíamos ter vencido. O segundo Kazekage finalmente soltou um suspiro de alívio. Porque Shigen acabou de liberar um Raiton, seu corpo não teve tempo de reagir, e ele seria inevitavelmente cortado pela lâmina do segundo Tsuchikage. Mas o ataque furtivo de Mu foi desviado por Shigen. Este ninja médico parecia ter olhos na nuca. Seu corpo desviou repentinamente do ataque furtivo de Mu, e em seguida, ele rapidamente agarrou a lâmina ninja na mão de Mu, e esmagou o abdômen de Mu com um soco, fazendo com que este segundo Tsuchikage se ajoelhasse no chão com facilidade. O que aquele cara está fazendo? O segundo Mizukage cobriu a testa, sentindo uma dor de cabeça. Isso é muito vergonhoso. Ele era um Kage no mesmo nível que tal pessoa. Não é culpa do Tsuchikage. O segundo Kazekage também estremeceu ao ver esta cena. Ele adivinhou vagamente alguma coisa. A habilidade de invisibilidade do Tsuchikage não escapou da percepção do Lord Shigen. Eu provavelmente posso adivinhar o plano de batalha do Tsuchikage, e ele quase teve sucesso. Mas se ele esteve sob a percepção do Lord Shigen o tempo todo, um plano de batalha onde todos os movimentos são vistos pelos outros parecia um pouco feio, e era simplesmente indigno de nota. Como isso é possível? O segundo Tsuchikage cobriu o abdômen, ajoelhando-se lentamente no chão, incrédulo. Eu estava curioso agora mesmo. Shigen parecia ainda mais incrédulo do que este segundo Tsuchikage, olhando para ele com surpresa. Como pode haver dois de você no campo de batalha? E eu até percebi que ambos são corpos principais. O segundo Tsuchikage, Mu, estava prestes a cair na lama da chuva, em um estado lastimável. Você perdeu. Shigen o apoiou apressadamente, deixando-o usar a lâmina ninja para apoiar seu corpo, e até o ajudou a se curar com as mãos. Não deve haver problema. Eu controlei muito bem a força daquele soco agora, o suficiente para fazê-lo perder a capacidade de se mover. Não diga mais. Sério, não diga mais. O segundo Tsuchikage, Mu, estava muito envergonhado para levantar a cabeça, porque a capacidade de percepção deste ninja médico também era tão forte, fazendo com que seu plano de batalha parecesse tão embaraçoso, e ele até perdeu esta batalha de forma tão embaraçosa. Sua habilidade é excelente. Emiya Shigen elogiou suavemente o segundo Tsuchikage à sua frente. Se você tivesse me atacado com aquela liberação de poeira agora, eu provavelmente teria perdido. Missão Rank S. Derrotar o segundo Tsuchikage, Mu, de Vagakuri, e obter a Kekei Touta. O corpo dividido não pode usar a liberação de poeira. O rosto do segundo Tsuchikage estava bastante desamparado. Ele olhou para seus dois companheiros à distância e não pôde deixar de sentir raiva por eles não terem conseguido fazer mais. Se eles pudessem ter segurado o Lord Shigen, talvez eu tivesse tido a chance de usar esse jutsu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 67. Você tem a audácia de me confrontar? O segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, repreendeu furiosamente o segundo Tsuchikage, Mu, chegando ao ponto de interrompê-lo no meio da frase. Os mortos não têm o direito de falar. Você. Mu ficou tão furioso que sentiu uma dor de cabeça chegando. No fim, ele não teve escolha a não ser se retirar do campo de batalha. No momento em que sua estratégia foi completamente decifrada por Shigen, seu plano já havia falhado. Se fosse uma batalha de verdade, ele teria morrido. Foi apenas pela misericórdia de Shigen que ele foi poupado. Próximo. Só restam dois. Shigen estava satisfeito com seu progresso. Seu olhar se voltou para o segundo Kazekage, Shamon, e o segundo Mizukage, Genjetsu, enquanto se preparava para aceitar sua próxima missão. Para ser honesto, não temos a menor chance contra Lord Shigen. É melhor eu me render agora. Não preciso acabar como o homem da bandagem. Genjetsu ergueu imediatamente as duas mãos em sinal de rendição, completamente indiferente ao fato de mal ter contribuído para a luta. Ele simplesmente escolheu desistir, de forma decisiva. A pálpebra de Shigen se contraiu. A velocidade com que o segundo Mizukage se rendeu foi tão grande que Shigen nem teve tempo de aceitar a missão de derrotá-lo. Mas ele ainda tinha uma chance. O segundo Kazekage, Shamon, era um homem honrado e não conseguiu se deixar levar pela vergonha do Mizukage.
Sem hesitar, Shigen aceitou a missão de pôr fim à primeira grande guerra ninja e então concentrou-se inteiramente em Shamon. Render-se seria uma desonra ao título de Kage. Shamon lançou um olhar para Genjutsu com clara insatisfação por sua decisão de ceder tão rapidamente. Então continue lutando. Genjutsu respondeu sem rodeios. Shamon balançou a cabeça e se virou para Shigen. Inclinou a cabeça respeitosamente. Mesmo antes desta batalha, Tsunagakure estava preparada para aceitar sua visão de paz. Era óbvio. Com a derrota de Mu, eles não tinham mais chances de vencer. Mesmo que Genjutsu ainda tivesse alguns truques na manga contra o jutsu sem selos de Shigen, ele não teria a oportunidade de usá-los. Quanto a Shamon, nessa tempestade criada artificialmente, suas técnicas de areia eram inúteis. Ele não acreditava que ele e Genjutsu juntos pudessem enfrentar Shigen. Afinal, seus estilos de luta se contrapunham. Dadas as circunstâncias, as chances de vitória eram mínimas. Em vez de envergonhar os três, era melhor deixar que Mu suportasse sozinho a humilhação da derrota, enquanto os outros mantinham sua dignidade. A guerra realmente acabou? Finalmente, alguém fez a pergunta que estava na mente de todos. Embora a aliança entre Komogakure e Konoha ainda não tivesse se pronunciado, com Iwagakure, Kerigakure e Tsunagakure optando pela paz, seria inapropriado que Komogakure e Konoha continuassem lutando, especialmente considerando que foram elas que defenderam a paz em primeiro lugar. É apenas o fim da primeira grande guerra ninja. Uchiha Madara não resistiu à tentação de frear o entusiasmo deles. Observou o shinobi ao redor comemorarem e, em seguida, lançou um olhar para Mu e Genjutsu, que ainda tentavam jogar a culpa um para o outro. A próxima guerra não está longe. Estou satisfeito apenas por ter visto isso chegar ao fim. Shigen suspirou, como se lamentasse o futuro incerto do mundo shinobi. Mesmo assim, a cerimônia de paz foi conduzida com a devida solenidade. Mu, Shamon e Genjutsu anunciaram formalmente a todos os presentes que suas aldeias se retirariam da guerra. Missão de rank SSS. Põe fim à primeira grande guerra ninja derrotando os instigadores da guerra, Mu, Shamon e Genjutsu, e convencendo-os a encerrá-la voluntariamente. Missão concluída. Recompensa. Chakra de rank SSS. Embora a recompensa tenha parecido um tanto insuficiente, ao menos ele aceitou a missão a tempo. Se Shamon tivesse falado um pouco mais tarde, a missão poderia ter desaparecido completamente, ou pior, ele poderia tê-la aceitado sem ser capaz de concluí-la. Isso teria sido problemático. Afinal, Shigen não tinha como reverter o tempo. Sem considerar, a missão foi cumprida. A paz estava prestes a retornar ao mundo shinobi, restando apenas a posição final de Komogakure e Konoha incerta. Será que eles também optariam por se retirar? Komogakure sempre desejou a paz. O futuro terceiro Raikage concordou imediatamente. Ele tinha autoridade para tomar tal decisão no campo de batalha, e sua imensa força e posição garantiam que suas palavras tivessem peso em Komogakure. Em comparação, a situação de Konoha era muito pior. Embora Sarutobi Sasuke quisesse anunciar a aceitação da paz por Konoha, acreditando que era também o que o segundo Hokage desejava, ele não tinha autoridade para tomar tal decisão. Tudo o que ele pôde fazer foi ordenar que as forças de Konoha se retirassem para as fronteiras do País do Fogo para evitar provocar as outras aldeias. No entanto, Sarutobi Sasuke não estava muito preocupado, porque Tobirama logo receberia notícias do que havia acontecido na Terra da Grama. Bem longe dali, em Komogakure, o segundo Hokage, Senju Tobirama, já havia recebido a notícia. Ele e o segundo Raikage receberam um anúncio de paz de um mensageiro de Komogakure. Claro, também houve algumas atualizações menos agradáveis. Por exemplo, o futuro terceiro Raikage sugeriu reconsiderar a aliança entre Komogakure e Konoha. Durante a batalha histórica que decidiu o resultado da guerra, a conduta de Konoha foi vergonhosa. A exploração de Shigen, um shinobi médico reverenciado, foi vista como completamente desonrosa. Desonroso. A expressão do segundo Raikage escureceu. Na cultura de Komogakure, essa era uma acusação grave. Para ser franco, um shinobi considerado desonroso seria ostracizado, e ninguém na vila desejaria se associar a ele. Isso estava enraizado no modo de vida de Komogakure. Como a linhagem Raikage exigia um juramento de irmandade para treinar em suas técnicas mais poderosas, uma pessoa sem um forte senso de lealdade ou honra jamais poderia se tornar Raikage. Hiruzen Sarutobi e os outros representantes de Konoha se sentiram profundamente envergonhados. Eles haviam se acostumado tanto com a bondade de Shigen que nunca consideraram errado tirar proveito dele. Agora, porém, estavam sendo abertamente condenados por isso. Além disso, de acordo com o relatório dos ninjas de Komogakure, a cena da aposta daquele dia foi espetacular. As outras vilas ninja declararam que não usariam o acampamento neutro de Shigen para atividades ninja, mas apenas os ninjas de Konoha não ousaram declarar. E as pessoas criticaram os ninjas de Konoha a ponto de não conseguirem levantar a cabeça. Embora Shigen tenha vencido a aposta e pacificado a guerra, o plano do acampamento neutro não pôde ser implementado, mas também manchou a reputação de Konoha, que caiu de mensageira da paz do primeiro Hokage para o descrédito atual. Como o impacto daquele dia foi muito grande, era impossível para o segundo Raikage bloquear a notícia. Os ninjas de Komogakure não estavam dispostos a dar uma boa cara a esses ninjas de Konoha, e as murmurações sempre chegavam aos ouvidos desses ninjas de Konoha. Nessas circunstâncias, qualquer um se sentiria desconfortável em ficar, e nem Komogakure queria mais que eles ficassem. O segundo Raikage ainda era leal, embora ele achasse desnecessário se aliar, em nome da vontade do primeiro Raikage e da face do primeiro Hokage. E porque o assunto foi originalmente proposto por Komogakure, ele ainda completou a cerimônia de aliança. Apenas,
Esta cerimônia de aliança foi concluída de forma muito desagradável. Os ninjas de Komogakuri eram muito contra a aliança com Konoha, achando que isso mancharia a reputação de Komogakuri. Como resultado, alguém aproveitou a oportunidade para causar problemas durante este período, e ocorreram alguns acidentes inesperados, ou acidentes esperados, que ninguém esperava. Os dois anciãos de Komogakuri, os irmãos Kinkaku e Jinkaku, lideraram suas tropas em um golpe, usando as ferramentas do sábio dos 6 caminhos deixadas para trás para ferir gravemente o segundo Raikage de Komogakuri. O segundo Hokage de Konoha, Tobirama, também foi gravemente ferido em um ataque furtivo pelos dois irmãos, e teve que liderar os membros de sua unidade de guarda do Hokage para uma retirada desastrosa. Isso não parecia ser uma surpresa, porque a posição do segundo Raikage nunca foi segura. Como os dois anciãos de Komogakuri, os irmãos Kinkaku e Jinkaku sempre possuíram uma força poderosa. Eles eram descendentes do sábio dos 6 caminhos e podiam usar as ferramentas do sábio dos 6 caminhos. Apenas ter um corpo forte não era suficiente. Para usar as ferramentas do sábio dos 6 caminhos, era necessário um chakra enorme. Portanto, Kinkaku e Jinkaku tentaram engolir a 9 caudas no período dos reinos combatentes em um sentido físico, mas acabaram sendo engolidos pela 9 caudas. No entanto, os dois irmãos não morreram dentro da barriga da 9 caudas. Eles confiaram na força de seus corpos para morder a 9 caudas por dentro, forçando a 9 caudas a vomitá-los. E isso também lhes permitiu obter parte do chakra da 9 caudas. Obviamente, tal personagem implacável definitivamente não se submeteria facilmente. Se fosse o primeiro Raikage que fundou Komogakuri, estaria tudo bem, mas o segundo Raikage assumiu o cargo há pouco tempo, e era inevitável que Kinkaku e Jinkaku estivessem um pouco relutantes em obedecer. Além disso, a Komogakuri inteira estava insatisfeita com a aliança entre o segundo Raikage e Tobirama recentemente. Esta foi realmente a melhor oportunidade. É preciso dizer, este golpe foi um sucesso total. De acordo com suas estimativas, o segundo Raikage estava condenado. O único pequeno problema era que Tobirama escapou com seus homens. Se Tobirama tivesse escapado sozinho, Kinkaku e Jinkaku teriam achado o problema um pouco mais do que normal, já que Tobirama tinha a reputação de ter o deus do trovão voador no mundo ninja. Infelizmente, Tobirama parecia relutante em abandonar sua unidade de guarda do Hokage. Isso fez com que Kinkaku e Jinkaku percebessem imediatamente a fraqueza de Tobirama, e os dois irmãos imediatamente lideraram suas tropas de elite para persegui-los. Não podemos continuar assim. O jovem Danzou não sofreu ferimentos graves. Quando este golpe começou, o jovem Danzou escapou da primeira onda de ataques, e imediatamente ativou seu modo Cell amaldiçoado para lutar, e ele ainda tinha energia de sobra agora. Os outros estavam todos feridos. O corpo de Tobirama foi gravemente ferido em um ataque furtivo por Jinkaku, que usava a chakra da 9 caudas, quase morrendo. Ele só estava se recuperando lentamente, contando com o Cell amaldiçoado que Shigen lhe havia concedido. Os inimigos estão nos alcançando. Cerca de 20 pessoas, todas de elite. O dedo de Tobirama pousou no chão. Ele sabia que a situação atual era extremamente crítica, e era impossível para todo o seu esquadrão escapar. Ao longo do caminho, Tobirama invocou outras pessoas através do seu Edo Tensei. No entanto, o poder de combate dessas pessoas invocadas pelo Edo Tensei não era bom, e até mesmo sua sanidade não estava completa. Eles só podiam ser usados para realizar os selos explosivos múltiplos e mútuos para matar o inimigo em uma explosão suicida. Mas isso só atraiu o escárnio daquelas tropas rebeldes de Komogakuri. Dessa forma, naturalmente, o moral desta unidade de guarda do Hokage estava ainda mais baixo. Eles lutaram e fugiram ao longo do caminho, e originalmente pensaram que poderiam escapar do perigo, mas agora Tobirama percebeu que tinha que usar seu trunfo. Vou invocar o Lorde Shigen. Tobirama não teve tempo de pensar muito, e subconscientemente quis tentar seu trunfo. Primeiro, curar os ferimentos de todos. E o poder de combate do Lorde Shigen também é suficiente para... No entanto, se Shigen soubesse da situação que eles estavam enfrentando, Shigen, que era gentil por natureza, definitivamente escolheria ajudar. Pelo menos ele poderia resgatá-los rapidamente. Se possível, Shigen definitivamente participaria da batalha. E Tobirama sabia que Shigen definitivamente ajudaria. Com o poder de combate de Shigen, que era suficiente para derrotar os Kages de 3 vilas, ele naturalmente seria suficiente para resolver a ameaça de Kinkaku e Jinkaku. Vamos usar o Lorde Shigen para lutar? Sarutobi lembrou Tobirama, um tanto envergonhado. Lorde Tobirama, o Lorde Shigen sempre não gostou de lutar, e se a informação de Komogakuri for verdadeira, nosso uso do Lorde Shigen já causou insatisfação no mundo ninja. Isso não é insatisfação. É uma humilhação para Konoha. Tofu Akimichi estava furioso e um tanto insatisfeito. Como o clã Akimichi sempre foi franco, ele não queria criticar Tobirama publicamente, apenas expressou sua insatisfação interior. Tobirama permaneceu em silêncio. Eu vou cobrir a retirada de todos. Tofu Akimichi pensou que seus pais e irmãos também poderiam estar envolvidos naquela humilhação, e não pôde deixar de dizer, nós só precisamos de uma isca. Eu serei essa isca. As outras vilas ninja ainda respeitam o Lorde Shigen. Apenas nós recebemos os presentes do Lorde Emiya, mas continuamos a usá-lo. Tofu, não seja impulsivo. Tobirama repreendeu seu subordinado em um tom frio. Mas Tofu Akimichi ainda estava com raiva, e ele parecia um pouco desesperado. Agora o Lorde Shigen pacificou a guerra e nos ajudou a resolver a maior crise. Se ainda tivermos que depender dele agora, e usarmos o Lorde Shigen novamente depois do que aconteceu hoje, Lorde Tobirama, você sabe como o mundo ninja vai falar de Konoha? Eles só vão confirmar completamente um fato. Entre todas as vilas ninja do mundo, apenas Konoha é imoral. Até nossos aliados sofreram um golpe interno por se aliarem a nós. Devemos continuar fazendo isso. Tobirama ainda estava em silêncio.
porque o que aconteceu em Komogakuri também foi uma grande humilhação para ele, o segundo Hokage. A notícia de que uma grande vila ninja como Komogakuri sofreu um golpe interno por se aliar a Konoha, uma vez divulgada, o ambiente diplomático de Konoha. Na verdade, a diplomacia não precisava mais ser considerada. A futura Konoha precisaria de um custo maior para recuperar sua reputação. Até mesmo dentro de Konoha, algumas mudanças sutis ocorreriam. Os ninjas da vila poderiam considerar a atitude dele, o segundo Hokage, e de seu irmão mais velho, o primeiro Hokage, mas eles definitivamente o criticariam por trás de seus olhares. Pelo menos, Tobirama podia ver pela expressão de Tofu Akimichi à sua frente qual seria a atitude daqueles ninjas de Konoha em relação a ele depois que ele voltasse para a vila, porque os ninjas do clã Akimichi eram os mais francos, e eles não esconderiam seus pensamentos. Da mesma forma, as pessoas do clã Akimichi, seus corações também eram mais gentis do que os outros. Se até Tofu Akimichi do clã Akimichi achava que ele, o segundo Hokage, tinha um problema, como os outros em Konoha o criticariam pelas costas? Na verdade, o próprio Lord Shigen não pensaria assim. O jovem Danzou franziu as sobrancelhas e disse em voz baixa, muitas coisas foram feitas ativamente pelo Lord Shigen, e até algumas coisas foram feitas por Konoha. Então eu também posso morrer pela moral de Konoha. O rosto de Tofu Akimichi estava muito sério e pesado. Ele até começou a ajeitar seu protetor de testa ninja. Viver com humilhação é mais insuportável do que a morte. Não quero que a vila seja criticada pelos outros no mundo ninja, e que Konoha, estabelecida pelo Lord I Hokage, se torne motivo de chacota novamente no mundo ninja. Além disso, depois que voltarmos para a vila, o que as pessoas da vila dirão? Por causa da nossa covardia, a honra de Konoha foi manchada. Chegamos a profanar uma grande pessoa por causa de uma simples morte. Naquele momento eu acharia melhor morrer neste momento. Eu consigo imaginar a humilhação que meus pais sofreram antes daquela aposta. No entanto, essa humilhação é um fato que não podemos lavar de forma alguma. 4 vilas ninja optaram por respeitar o Lord Shigen. Elas nunca usariam a bondade do Lord Emiya para lutas ninja, e nós, que recebemos a maior amizade do Lord Shigen e obtivemos a maior ajuda do Lord Shigen, ainda queremos usá-lo neste momento. Aqueles ninjas rebeldes de Komogakuri que estão nos perseguindo estão zombando de nós desenfreadamente. Tofu Akimichi cerrou os punhos. Ele se levantou e estava prestes a se virar e se afastar. Antes de sair, ele olhou para Tobirama. Se possível, por favor, não envergonhe mais Konoha, Lord Hokage. Este era o caráter dos ninjas do clã Akimichi. Estes jovens ninjas gordinhos sempre se mostraram menos corajosos. Eles eram muito tímidos depois de se tornarem ninjas, mais tímidos do que outros clãs ninja, com medo da morte e até da dor. Mas uma vez que encontravam algo que despertasse sua teimosia, eles definitivamente optariam por morrer com calma. Por exemplo, pela chamada moral de Konoha, para não manchar mais a reputação de Konoha. Tofu. Hiruzen rapidamente parou Tofu. Como o clã Sarutobi e o clã Akimichi tinham um bom relacionamento no passado, ele não podia simplesmente assistir Tofu ir para a morte. Lord Tobirama. Hiruzen olhou para seu professor, dizendo com uma expressão séria e sincera, deixe-me ir, é apenas para desviar o inimigo. Minha força é mais forte que a de Tfu, e mais forte que a de todos os presentes. Hiruzen. Tofu olhou para seu companheiro, chocado. É assim que todos vocês pensam? Tobirama levantou ligeiramente a cabeça, olhando para todos os presentes. No entanto, o olhar de Hiruzen era firme, a atitude de Tofu era resoluta, as sobrancelhas de Kagami Uchiha estavam levemente franzidas, e os olhares de Koharu Tatani e Omura Mitokado estavam desviados. Apenas o jovem Danzou estava um tanto inquieto, parecendo ter sua própria opinião sobre isso. Por que não deixamos o Lord Shigen escolher? Se for por vontade dele. Danzou. Hiruzen franziu as sobrancelhas, olhando para Danzou, parecendo um pouco incompreendido com o pensamento do outro. Agora, não era uma questão da vontade de Shigen. Hiruzen percebeu a falha moral de seu amigo, e só pôde segurar seu ombro para lembrá-lo. É precisamente porque sempre soubemos que o Lord Shigen definitivamente nos ajudaria de bom grado que sempre o usamos com a consciência tranquila. E é por isso que hoje somos criticados pelas outras vilas. E agora, nenhuma vila está disposta a ser amiga de Konoha. As pessoas na vila também entenderam que nosso uso do Lord Shigen foi um tanto imoral, e não podemos mais continuar assim. Saru, leve-os e vá. Tobirama de repente levantou a cabeça e olhou para Hiruzen, dizendo em voz baixa, a partir de hoje, você é o terceiro Hokage de Konoha. Lord Tobirama. Hiruzen olhou para seu professor incrédulo. De agora em diante, vocês devem se apoiar mutuamente e seguir em frente. O que Konoha precisa agora é de união, não de críticas mútuas. Tobirama deu mais uma olhada em Danzou, antes de olhar novamente para Hiruzen. Saru, o futuro de Konoha está nas mãos de vocês. Lembrem-se de unir as pessoas ao seu redor e assumir a responsabilidade de um Hokage. Lord Tobirama. O jovem Danzou também estava um pouco incrédulo. Tobirama parou de prestar atenção às suas súplicas e continuou. A situação de Konoha ter chegado a este ponto é, de fato, culpa minha, o Hokage. Fazer qualquer coisa por Konoha, a qualquer custo. Isso era um sacrifício. Usar qualquer meio por Konoha, a qualquer custo. Isso era uma conspiração. Um Hokage deveria ter a consciência de sacrifício. Tobirama olhou para seus subordinados presentes e continuou em voz baixa. Nos momentos críticos, alguém sempre precisa se levantar e se sacrificar. O Hokage deveria assumir esta responsabilidade neste momento. Eu cobrirei sua retirada daqui, e também dissolverei o Edo Tensei no Lord Shigen, permitindo que os assuntos desta guerra se acalmem lentamente. Dissolver o Edo Tensei sozinho não era suficiente. Era preciso até pagar o preço da própria vida para acabar com isso. Só se ele morresse. Só se ele, que sempre usou Shigen, morresse. A crítica de todo mundo ninja a Shigen diminuiria lentamente.
Enquanto ele estivesse vivo neste mundo e ele, que usou o Edo Tensei para reviver Shigen, ainda estivesse na posição de Hokage, as outras vilas ninja poderiam sempre criticar Konoha. Acaba aqui, Tobirama se lembrou da primeira vez que usou o Edo Tensei para reviver Shigen. Ele estava apenas tentando salvar seu irmão mais velho, e nunca pensou que um dia chegaria a este ponto. Desde que seu irmão mais velho faleceu, sua atitude em relação a Shigen também mudou. Não, ou melhor, sua atitude sempre foi assim. Fazer qualquer coisa por Konoha, a qualquer custo e por qualquer meio. Ele podia se sacrificar por Konoha, e podia usar alguns métodos sombrios por Konoha. Falando nisso, Tobirama não pôde deixar de se lembrar de seus dois alunos. Hiruzen era um ninja excelente que podia se sacrificar por Konoha, e Danzou era um ninja das trevas que usava qualquer meio por Konoha. Danzou. Tobirama olhou para Danzou e instruiu calmamente. Eu sei que você e o Saru competem desde pequenos, mas Konoha precisa de união agora. De agora em diante, vocês devem se apoiar e ajudar um ao outro. Sim. O jovem Danzou baixou a cabeça, um tanto desamparado. Claramente, ele era quem sempre havia implementado a vontade do Lorde Tobirama. Por que ele escolheria um macaco como Hokage neste momento? Em termos de força, tendo obtido o selo amaldiçoado de Shigen, sua força não era muito pior que a de Hiruzen. Vão. Tobirama acenou com a mão, começou a verificar sua bolsa de ferramentas ninja, e sinalizou para seus subordinados partirem. Ele estava pronto para encarar sua morte. Felizmente, não havia mais restrições aqui. Tobirama podia usar calmamente o selo amaldiçoado que Shigen lhe havia dado. Neste momento, Tobirama não pôde deixar de se lembrar da promessa que fez quando obteve o selo amaldiçoado pela primeira vez. Se ele usasse o selo amaldiçoado em lutas ninja, sua alma não encontraria descanso no submundo. Minha alma não encontrará descanso? Tobirama não se importou com sua promessa. O selo amaldiçoado em seu braço começou a fluir, fazendo-o entrar instantaneamente no modo selo amaldiçoado. Arte ninja, técnica de invocação. Tobirama Senju primeiro conjurou a técnica de invocação, porque ele não tinha certeza se teria força para invocar Shigen no momento, para liberá-lo do Edo Tensei. Puff! Uma nuvem de fumaça de invocação apareceu. A figura de Shigen apareceu na frente de Tobirama. No primeiro momento em que Shigen apareceu, ele olhou para Tobirama à sua frente com surpresa, parecendo não entender por que ele o havia invocado. Isto é... Capítulo 68. Agora libertarei Lord Shigen do Edo Tensei. Os dedos de Tobirama Senju começaram lentamente a formar selos de mão enquanto ele falava com voz solene. Antes de morrer, preciso terminar isto. O que exatamente aconteceu? Shigen colocou a mão no braço de Tobirama, interrompendo seus movimentos. Você parece estar ferido. Enquanto falava, Shigen até tomou a iniciativa de curar os ferimentos de Tobirama, e então perguntou com um toque de surpresa. Eu estava justamente conversando com Madara sobre supervisionar a retirada das tropas das outras vilas. Você não deveria estar negociando uma aliança com Komogakure? A expressão de Tobirama escureceu. Embora sempre tivesse ficado insatisfeito com as interações de Shigen com Madara, ele não tinha tempo para se deter nisso agora. Rapidamente resumiu o que havia acontecido em Komogakure. Ocorreu um golpe de estado durante a cerimônia de aliança. Os irmãos Kinkaku e Jinkaku lideraram um esquadrão para atacar tanto ele quanto o segundo Raikage. Agora, aqueles dois irmãos lideravam um grupo de traidores de Komogakure em sua perseguição. Assim que Tobirama terminou de explicar, a floresta foi subitamente preenchida pela presença de múltiplas assinaturas de chakra. Os perseguidores de Komogakure haviam chegado. Voxas! Voxas! Duas figuras atravessaram a floresta em alta velocidade. Um tinha a cabeça cheia de cabelos dourados, enquanto o outro tinha longos cabelos prateados. Ambos eram altos e musculosos, com chifres escuros que se projetavam de suas testas. Seus corpos estavam repletos de feridas causadas por explosões, mas esses ferimentos estavam cicatrizando em um ritmo lento, porém constante. Eram ninguém menos que Kinkaku e Jinkaku. Com a chegada deles, mais subordinados emergiram das árvores, um após o outro, cercando rapidamente Shigen e Tobirama. Finalmente te peguei. O segundo Hokage de Konoha, Tobirama Senju. Já faz algum tempo que estamos observando você. Final, você ainda está usando o Lord Shigen. O olhar de Kinkaku pousou em Shigen, e seu sorriso irônico carregava um toque de deboche. Se não fosse pelo seu tratamento desonroso para com este grande homem, a aliança entre você e o segundo Raikage não teria causado tanto ressentimento em nossa vila. Sem isso, nosso golpe não teria corrido tão bem. Correu ainda melhor do que o esperado. Jinkaku também parecia satisfeito, embora ostentasse uma fachada de falsa gratidão para com Tobirama. Konoha já é desprezada em todo mundo ninja. Agora, se matarmos você aqui e levarmos seu cadáver de volta, isso só deixará o povo da nossa vila ainda mais satisfeito. Sim, este golpe correu muito melhor do que o previsto. Embora os shinobi da vila não apoiassem o assassinato do segundo Raikage, eles não apresentaram objeções ao ataque ao segundo Hokage. O único problema era: teria sido melhor se eles não tivessem agido durante a cerimônia de aliança. Inicialmente, Kinkaku e Jinkaku acreditavam que precisariam de força bruta para intimidar os shinobi da vila e forçá-los à submissão. Mas com a situação atual, os shinobi da vila não aprovaram nem condenaram suas ações. Alguns até começaram a debater se o golpe era justificado. Isso já era suficiente para satisfazer os irmãos, contanto que tenham matado o segundo Hokage. Eles poderiam retornar triunfantes, encenar um ato de retidão e tomar o poder sobre Komogakure. Parecia. Tudo estava correndo bem. Afinal, Tobirama Senju os esperava ali, naquela floresta, como se já tivesse desistido de fugir. Quanto aos jovens shinobi de Konoha, eles pareciam ter fugido antes da hora. Mas, isso não importava. Para Kinkaku e Jinkaku, Tobirama era o único alvo. Os outros eram insignificantes. A única complicação real era Shigen. Lord Shigen.
embora tenhamos usado meios desonrosos. Já conquistamos o apoio da maioria. Este segundo Hokage tem se aproveitado de você nesta guerra, e sua aliança com o segundo Raikage causou muita insatisfação em Komogakure. Esperamos que você não interfira neste assunto. Você não pode simplesmente deixar isso para lá? Shijin franziu ligeiramente a testa, claramente descontente com as ações deles. As outras aldeias já retiraram suas forças. A guerra acabou. Por que causar derramamento de sangue desnecessário? A guerra nunca vai acabar. A expressão de Kinkaku tornou-se feroz, sua ambição evidente. Sabemos da sua força, Lord Shijin, mas Komogakure jamais se retirará desta guerra. Somente através da guerra. Jinkaku concordou plenamente com seu irmão, falando com convicção. Só a guerra pode consolidar rapidamente o poder de Komogakure. Só então, Komogakure deixaria de se opor ao seu domínio. Vou lidar com eles primeiro. Dessa vez, Tobirama rejeitou ativamente a ideia de depender de Shijin. Sacando sua espada, ele falou friamente. Não há necessidade de Lord Shijin desperdiçar seus esforços lidando com esses palhaços que só querem guerra. Eu cuidarei deles e então libertarei Lord Shijin do Edo Tensei. Segundo Hokage, você desistiu de resistir? Kinkaku sorriu ameaçadoramente enquanto encarava Tobirama, que permanecia firme. Com a sua força, você não é páreo para nós. Parece que ele foi humilhado a ponto de se quebrar, acrescentou Jinkaku em tom de deboche. Ele estava orgulhoso dos resultados da emboscada e não levou a ameaça de Tobirama a sério. Mas, ele havia abandonado a ideia de usar Shijin. Para os irmãos, essa foi uma ótima notícia. Eles não precisavam mais se preocupar com o poder de Shijin se tornando um obstáculo. Nenhum dos lados queria que Shijin interferisse nessa batalha. Dois tolos. A paciência de Tobirama havia se esgotado. O selo amaldiçoado em seu braço se encheu de poder, concedendo-lhe uma força avassaladora. Seus dedos apontaram lentamente para a frente. Você realmente acha que a vitória está garantida? Neste momento, Kinkaku sorriu friamente, seus dedos se contraindo. Não importa o que aconteça, você não pode ser páreo para nós. Ataque Jinkaku. No entanto, eles o subestimaram. Com sua marca da maldição totalmente liberada, o poder e a velocidade de Tobirama atingiram novos patamares. Até mesmo a qualidade e a quantidade de seu chakra melhoraram drasticamente. 6 kunais do deus voador do trovão estavam espalhadas pelo campo de batalha. A forma de Tobirama transformou-se num clarão de luz, abrindo caminho entre as fileiras inimigas num instante. Vários shinobi foram abatidos em meros momentos, seu sangue manchando a exuberante floresta verde. Essas kunais. Cuidado com a kunai. Cuidado, Lord Jinkaku. Um shinobi de Komogakure avistou uma das kunais e gritou um aviso em pânico para Jinkaku. Jinkaku. O rosto de Kinkaku se contorceu em horror ao ver Tobirama aparecer ao lado de seu irmão, com uma expressão de pura fúria. O que? Jinkaku virou a cabeça bem a tempo de ver a lâmina de Tobirama vindo em sua direção. Corte do deus voador do trovão. O olhar de Tobirama era gélido. Assim como certa vez matar o irmão mais novo de alguém, hoje mais uma vez matar o irmão de outro homem. Jinkaku. Kinkaku assistiu em choque à queda do irmão. Rugido. Um rugido furioso destruiu sua sanidade. Uma onda imensa de chakra irrompeu. O chakra escarlate envolveu o corpo de Kinkaku, transformando-o em uma besta monstruosa. 6 caudas de chakra carmesim flamejaram atrás dele enquanto ele atacava Tobirama. Era o modo chakra da raposa de 9 caudas. Tendo devorado a carne da raposa de 9 caudas, Kinkaku podia acessar esse poder monstruoso, embora isso o fizesse perder o controle. Mas, isso já não importava. Com a morte de Jinkaku, Kinkaku perdeu toda a razão. Ele não se importava mais com as ferramentas preciosas dos 6 caminhos, ele só queria despedaçar Tobirama. No entanto, ele nunca teria essa chance. Até mesmo a verdadeira raposa de 9 caudas teve dificuldades contra o poder amplificado pela marca da maldição de Tobirama. Contra apenas uma fração do chakra daquela besta, Kinkaku não tinha a menor chance. Essa batalha terminou rapidamente. Mais rápido que qualquer outro. O corpo de Tobirama estava coberto de ferimentos resultantes do último contra-ataque desesperado de Kinkaku. Ele se encostou no tronco de uma grande árvore, a respiração irregular, mas sua expressão demonstrava um leve alívio. Agora, ainda havia algum tempo disponível. Tobirama queria conversar com Shijin, porque uma vez que ele morresse não haveria outra chance. Lord Shijin. Conforme Shijin se aproximava, ativando seu ninjutsu médico, Tobirama falou suavemente, não precisa me curar. Deixe-me morrer aqui. Todo esse tempo. Devo agradecer por ajudar Konoha e salvar tantas vidas. Para ser honesto, é um pouco vergonhoso dizer isso, mas para preservar os recursos médicos na linha de frente, providenciei para que os soldados gravemente feridos fossem enviados para a retaguarda, para que pudessem ser tratados por vocês. Eu sou um ninja médico. Shijin balançou a cabeça, aparentemente despreocupado com o que havia feito. Mas, no fim, isso se voltou contra eles. Tobirama relembrou as informações que receberá de Komogakure sobre o duelo público e então falou sobre sua decisão final. Agora, por causa disso, a reputação de Konoha foi completamente manchada. Talvez este seja o preço por confiarmos em um poder que nunca nos pertenceu. E, portanto, um Hokage com o nome arruinado deve morrer para pôr um fim nisso. Felizmente, a guerra acabou. Não preciso mais me preocupar com a aldeia. Ao dizer isso pela primeira vez, a expressão de Tobirama demonstrou genuína gratidão. Eu também devo agradecer a você, Lord Shijin, por trazer paz ao mundo ninja. Eu só queria impedir que mais pessoas morressem. Shijin balançou a cabeça. Sua voz era baixa, como se estivesse falando consigo mesmo, mas também como se estivesse questionando Tobirama. Esta guerra terminou, mas e a próxima? Isso será algo que a próxima geração terá que resolver. Tobirama balançou a cabeça. Quando decidi me sacrificar aqui, eu já havia nomeado Macaco como terceiro Hokage de Konoha.
Confio que ele protegerá a vila, e confio que ele, assim como meu irmão, salvaguardará a paz no mundo ninja. Agora, só resta uma coisa a fazer. Devo libertar o Lord Shigen do Edo Tensei, para que sua alma possa retornar à vida após a morte e encontrar a paz novamente. Após terminar de falar, Tobirama juntou as mãos lentamente e formou cuidadosamente os selos necessários para liberar o Edo Tensei. Perturbei sua alma por tempo demais. Peço sinceras desculpas. Está tudo bem. Certa vez eu disse que presenciar essa época foi uma experiência interessante à sua maneira. O corpo de Shigen começou gradualmente a emitir um brilho suave. Parecia que sua alma estava prestes a deixar seu corpo físico. Sua voz permaneceu calma. Embora, para ser honesto, eu nunca tenha ficado satisfeito com esta era. Isso é algo de que realmente me arrependo. Tobirama soltou uma risada amarga, erguendo a cabeça como se quisesse dizer algo mais. Mas ao olhar para Shigen, percebeu algo de repente. Lord Shigen. A expressão de Tobirama mudou. Edo Tensei, liberação. Shigen cortou calmamente as amarras do Edo Tensei, libertando-se do controle de Tobirama. A liberação da técnica não teria mais efeito sobre ele. Essa era uma brecha no Edo Tensei. Contanto que o indivíduo ressuscitado tomasse conhecimento dessa falha e a utilizasse para romper sua conexão com o invocador, ele poderia permanecer neste mundo indefinidamente. O brilho que envolvia o corpo de Shigen se dissipou. Sua expressão compassiva habitual havia desaparecido, substituída por uma sensação avassaladora de desespero e vazio. Por quê? Tobirama podia sentir a conexão entre eles se rompendo. Isso só pode significar uma coisa. Shigen se libertou de suas garras. Porque não estou satisfeito com esta época. Shigen balançou a cabeça, baixando as mãos agora que havia terminado de formar os selos. A era antiga. Antes eu acreditava em pessoas como a Shirama, pensando que elas poderiam trazer a verdadeira paz. Mas agora, está claro que esta era é muito decepcionante. Mesmo que eu tenha conseguido deter temporariamente esta guerra, os conflitos continuarão a surgir. As lutas entre shinobi nunca terminarão de verdade. Mas isso não importa. Esta era ainda não está perdida. A alma de Shigen, que estava presa ao corpo do Edo Tensei, agora havia retornado completamente ao seu receptáculo. Seu olhar se elevou ligeiramente. Se as pessoas desta era forem incapazes de alcançar a paz, então eu, um shinobi da era antiga, usarei outros meios para salvar este mundo. E por acaso, Madara me deu esperança de que a paz verdadeira e eterna possa ser alcançada. Os olhos de Tobirama se encheram de terror. Madara Uchiha. Madara uniu forças com Shigen. Isso foi um absurdo. Alguém tão perigoso quanto Madara jamais poderia se aliar a alguém tão benevolente quanto Shigen. Mas isso não era uma piada. Por quê? Shigen era fácil demais de manipular. Se Madara tivesse usado seu sonho de paz eterna para enganar Shigen, então não havia dúvida de que Shigen, com seu coração bondoso, teria sido convencido. A ameaça que a Shirama deixou sem solução, agora, ele estava unindo forças com um shinobi ancestral. Isso poderia mergulhar todo mundo ninja em uma turbulência ainda maior. Talvez até permitisse que Madara adquirisse os poderes insondáveis da era antiga. Embora Tobirama não conhecesse o plano completo de Madara, ele tinha certeza de uma coisa: Madara era perigoso. Não havia a menor possibilidade de ele usar métodos honrados. Era provável que Madara nunca tivesse se importado de verdade com a paz e estivesse apenas usando-a como uma mentira para explorar Shigen e tomar o poder da era antiga. Afinal, até mesmo Tobirama já cobiçou o poder de Shigen. Lord Shigen, Madara está te usando. Tobirama tentou desesperadamente avisar o antigo shinobi. Ele não se importa com a paz. Ele só quer tomar o seu poder para si. Tobirama. Os olhos de Shigen, os de uma alma ressuscitada sem vida e opaca, agora carregavam um traço inconfundível de escárnio. Não foi você quem esteve me usando o tempo todo? O coração de Tobirama apertou. A acusação de Shigen, ele não conseguiu refutá-la. Ele podia justificar suas ações aos seus subordinados com a desculpa de estar fazendo isso por Konoha, mas não tinha como negar isso na frente de Shigen. Era uma verdade inegável. Ele vinha usando Shigen o tempo todo. E agora, essa verdade pode ter sido exatamente o que Madara usou para convencê-lo. Não só você. Hiruzen, Danzou, todos vocês receberam de mim o poder do selo amaldiçoado. O olhar de Shigen se voltou para os corpos sem vida do shinobi de Komogakuri. Todos vocês me prometeram que jamais usariam esse poder para a guerra. E no entanto, no fim, você ainda o usou para matar outros. Tobirama não respondeu. Porque durante essa guerra, tanto Hiruzen quanto Danzou se destacaram, fazendo grande uso do poder do selo amaldiçoado, tanto que se tornaram mais formidáveis do que até mesmo alguns shinobi do período Sengoku. Salvei muitas pessoas em Konoha. E então você os mandou de volta para o campo de batalha. Você me usou para tudo o que quis. Então, como você tem o direito de acusar Madara? Pelo menos Madara estava disposto a me ajudar a acabar com esta guerra. Ele não estava fazendo isso em prol dos interesses de uma única vila. Mas, Tobirama teve dificuldade em rebater. Por mais que tentasse, ele não conseguia encontrar uma razão. Porque enquanto ele tentava formar uma aliança com Komogakuri para lutar contra as outras aldeias, na verdade Madara estava trabalhando com Shigen para acabar com a guerra. Sob o olhar atento de todo mundo ninja, Madara presidiu o duelo público que decidiu o destino da guerra. Havia até rumores de que Madara originalmente planejara atacar todas as aldeias pessoalmente, forçando-as a recuar. Foi Shigen, não querendo ver mais mortes, quem interveio em seu lugar. Agora, o único argumento que resta era o personagem de Madara. Madara é inerentemente mau. Tobirama cerrou os dentes, prestes a relatar as ações passadas de Madara. Aquele homem estava disposto a... Tobirama. Shigen o interrompeu, com a voz calma como sempre. Se seguirmos o raciocínio de Madara, então me diga. Você que perturbou a paz dos mortos com o Edo Tensei. Você que obrigou os mortos a lutar na guerra. Em que você se diferencia de Madara?
Tobirama ficou completamente em silêncio. Tobirama não conseguia mais dizer uma palavra. Essa única pergunta. Por mais eloquente ou perspicaz que fosse seu raciocínio, ele não tinha como refutá-lo, porque a verdade lhe foi revelada. Essa foi exatamente a razão pela qual todo mundo ninja o condenou. Como ele poderia justificar isso agora? Ele poderia dizer que era por Konoha? Isso não teve significado algum. Ele poderia dizer que era para o irmão dele? Isso pode ter sido verdade no início, porque naquela época a vida de seu irmão estava diretamente ligada à paz do mundo ninja. Mas e depois disso? Depois disso, tudo mudou. Não, a verdade é que nada havia mudado. Desde o momento em que testemunhou o poder de Shigen, ele o cobiçou. Ele procurou extrair o máximo de benefícios possível desse antigo shinobi. Adeus. Shigen não tinha mais nada a dizer a Tobirama. Ele se virou e começou a se afastar. Se desejas sacrificar tua vida, então morra aqui. Não salvarei aqueles que escolheram por fim as suas próprias vidas. Tobirama permaneceu sentado encostado na árvore. Quando Shigen virou as costas para ir embora, o corpo de Tobirama subitamente se enrijeceu. Num instante, ele saltou para a frente. Suas mãos formaram rapidamente os selos para um jutsu de selamento. Me perdoe, Lorde Shigen. Não posso permitir que Madara obtenha seu poder. O segundo Hokage de Konoha não podia mais se dar ao luxo de pensar nas coisas com calma. Ele sabia que seu corpo não aguentaria tempo suficiente para que ele pudesse retornar à aldeia. Só restava uma opção, para selar Shigen. Madara já era perigoso o suficiente. Se ele conseguisse a ajuda de Shigen, as consequências eram simplesmente inimagináveis. Felizmente, Madara havia perdido a visão de um dos olhos. Aquele homem, outrora arrogante o suficiente para desprezar todos os shinobi, sofrerá um grande golpe. Embora ainda formidável, sua capacidade visual fora bastante reduzida, e seu Susanoo jamais seria tão poderoso quanto antes. E somente Shigen, o lendário ninja médico, possuía a habilidade de curar a cegueira de Madara. Talvez essa fosse a verdadeira razão pela qual Madara havia permanecido próximo de Shigen durante todo esse tempo. Se ele conseguisse selar Shigen aqui, o olho de Madara jamais seria restaurado, e a ameaça que ele representava para o mundo ninja seria minimizada. Bum! Assim que Tobirama diminuiu a distância, apenas um passo o separava de Shigen. Mas então, o mundo ficou em silêncio. O som do vento forte, resultante de seu movimento em alta velocidade, desapareceu. O corpo de Tobirama congelou a poucos centímetros de Shigen. Marcas escuras se espalhavam por sua pele, fluindo como tinta. Lentamente elas o envolveram, prendendo seu corpo no lugar. Este era o mesmo selo amaldiçoado que Shigen lhe dera de presente. E agora? O selo foi ativado, paralisando-o completamente. Este selo, Tobirama estava fraco demais para se libertar agora. Este selo sempre teve a capacidade de controlar seu corpo. O olhar de Tobirama vacilou enquanto ele encarava seus membros imóveis. Impotente, ele só pôde observar enquanto Shigen se virava lentamente em sua direção. Em pé frente a frente, seus olhares se encontraram. A expressão de Shigen permaneceu tão calma como sempre. Então, ele perguntou: Tobirama, você está tentando usar meu poder para me atacar? Capítulo 69. Eu só não quero que você seja usado por aquele sujeito, Madara. Tobirama franziu a testa com força, tentando se libertar, mas seu corpo estava completamente selado naquele momento e ele não conseguia se mover nem um pouco. Técnica de projeção astral. A alma de Tobirama de repente se libertou de seu corpo. Mesmo que o selo amaldiçoado pudesse selar seu poder, ele não poderia selar sua alma. A técnica de projeção astral é uma técnica de separação da alma do corpo, que pode entrar no corpo do inimigo e matar a alma do inimigo. O estudo de Tobirama sobre a alma não era inferior a ninguém no mundo ninja, e era superado apenas por Shigen, que havia residido na Terra Pura. Sua alma subitamente invadiu o corpo de Shigen. Tão perto, era impossível cometer qualquer erro. Não havia chance de ser impedido. Geralmente, a técnica de projeção astral já era poderosa o suficiente. No entanto, o uso desta técnica por Tobirama era o mesmo que procurar a morte. Quando a alma de Tobirama apareceu no corpo de Shigen, sua cabeça se inclinou involuntariamente, olhando para cima para a alma majestosa como a de um deus. É um pouco chocante demais. Tobirama também ficou um pouco chocado neste momento. Não é à toa. Não é à toa que Madara queria se aliar a Shigen. A força desta alma geralmente significava o poder do falecido em vida. O poder de Shigen era ainda mais forte do que o de seu irmão, Hashirama Senju. Era este o poder que Madara estava cobiçando o tempo todo? Tobirama lembrou-se do conflito que ocorreu quando Madara viu Shigen pela primeira vez em Konoha. Talvez tenha sido naquele momento que Madara tentou usar o genjutsu para controlar Shigen e percebeu o quão poderoso ele era. Ele não queria apenas curar seu olho, mas também obter o poder da era antiga de Shigen, buscando a própria morte. A alma de Shigen olhou para Tobirama, fechando seu espaço mental, proibindo sua alma de sair. Mesmo que Shigen falasse com calma, sob a bênção de uma energia de alma tão vasta e neste espaço mental fechado, o som parecia ensurdecedor. Você está muito arrogante, Tobirama. Shigen estendeu a mão e agarrou a alma de Tobirama, como se estivesse pegando um brinquedo. Isto era um verdadeiro se entregar. No combate em nível de alma, Shigen não era apenas superior a Tobirama. Usar o termo esmagador parecia insuficiente. Não importa quais meios bizarros Tobirama pudesse ter, neste momento, ele não poderia ser o oponente de Shigen, e nem poderia ter mais esperança de vitória. Absolutamente impossível.
Mesmo que sua alma pudesse usar qualquer técnica do mundo, ele não conseguiria vencer nesta pura competição de poder. A menos que... A alma de Tobirama rapidamente fez selos de mão. Ele olhou para a mão de Shigen que estava caindo, e um vislumbre de determinação brilhou em seus olhos, dizendo em voz profunda: graças ao Lorde Shigen por me informar sobre os segredos do submundo, eu também acabei de aprender uma técnica de selamento direcionada à alma. As palmas de Tobirama de repente se uniram em um formato de cruz. Bum! Todo o espaço mental tremeu. A alma de Tobirama liberou uma vasta quantidade de energia da alma. Selo do ceifador da morte. A figura distorcida do Shinigami saiu da alma de Tobirama. Esta figura do Shinigami se parecia com um monstro. Tinha quase o mesmo tamanho da alma de Shigen, com longos chifres na cabeça e uma boca cheia de presas afiadas. O Shinigami, o deus mais temido das lendas. Dizia-se que ele controlava tudo no submundo e era um monstro que podia devorar almas. O clã Uzumaki descobriu a existência do Shinigami ao estudar técnicas de selamento de almas, e até desenvolveu o selo do ceifador da morte, que podia invocar o Shinigami, e até selar qualquer inimigo dentro do corpo do Shinigami. Mesmo Shigen não podia subestimar o poder do Shinigami. Mesmo alguém tão forte quanto Shigen teria que usar o poder em nível de 6 caminhos para resolver a ameaça do Shinigami. Desculpe. Tobirama observou Shigen desviar-se da adaga na mão do Shinigami, e seu coração finalmente se acalmou. Eu só posso usar este método para selar o Lorde Shigen, sem poder deixar o corpo. O Shinigami definitivamente será capaz de capturar sua alma e selá-lo. Embora minha alma também seja selada dentro dele por ter invocado o Shinigami, para que o poder do Lorde Shigen não se torne um auxílio para Madara. Tobirama aceitou seu destino e continuou. No momento em que sua alma for selada, nem mesmo o Edo Tensei poderá ressuscitá-lo novamente, e sua alma será selada para sempre dentro do corpo do Shinigami. Em tão pouco tempo este foi o método de selamento que Tobirama conseguiu imaginar. Depois de lidar com as forças rebeldes de Komogakure, ele não tinha mais forças para lutar, e depois que sua tentativa de ataque furtivo falhou, ele teve que recorrer a esta tática de morte mútua. Parecia que ele devia desculpas a Shigen. No entanto, Madara não poderia mais usar Shigen. Mesmo que ele encontrasse a outra metade do cadáver de Shigen, seria impossível ressuscitá-lo através do Edo Tensei. Parecia que tudo finalmente poderia acabar. No entanto, quando a figura espectral do Shinigami estendeu a mão para agarrar Shigen, a palma de Shigen agarrou de repente a mão do Shinigami, e ele deu um soco no rosto do Shinigami, lançando-o para longe. O Shinigami caiu diretamente atrás de Tobirama. O rosto de Tobirama mudou instantaneamente. Shigen, como ele poderia ser tão poderoso? Nem mesmo o Shinigami era páreo para Shigen? Tobirama. A alma de Shigen esfregou seu pulso, como se pudesse sentir a dor do recoil do soco, e seu olhar pousou naquela pequena alma. Você queria usar o Shinigami para me selar, mas você não deve saber que eu estive lutando contra o Shinigami no submundo o tempo todo. Eu sou quem está guiando de volta para a Terra pura as almas perdidas na fenda entre a vida e a morte, que nunca podem ser libertadas. Esta é uma das razões pelas quais eu ousei deixar a Shirama existir na fenda. A alma de Tobirama tremeu um pouco. Ruim. Ele havia feito algo estúpido. Não. Ele havia cometido um erro irreparável, porque Tobirama lembrou-se do que Shigen havia mencionado. Somente o poder de um deus lendário poderia viajar livremente pela Terra pura. Shigen era um verdadeiro deus. Este era um deus que não podia ser selado pelo Shinigami. Os dedos de Shigen se enterraram em seu cabelo, apoiando sua testa, parecendo um pouco angustiado sobre como falar. Eu não esperava que você quisesse usar o Shinigami para me selar, na tentativa de me fazer dormir para sempre dentro do Shinigami. E a razão é apenas porque eu ajudaria Madara. Em você, eu não vejo esperança alguma. Vocês podem ter tudo, mas não permitem que os outros compartilhem, se fechando em indivíduos para odiar outros indivíduos. Desculpe. A alma de Tobirama queria recuar lentamente enquanto tentava continuar a falar mal de Madara, porque eu vi com meus próprios olhos o sofrimento que Madara trouxe ao mundo ninja. Então, Shigen abaixou ligeiramente a cabeça, olhando para aquela pequena alma. Madara alguma vez fez o Shinigami devorar a alma de outras pessoas? Ele alguma vez fez algo que fizesse as almas humanas caírem no sofrimento de não poderem ser libertadas? Tobirama nunca seria capaz de refutar. Você pode não ser melhor do que ele. Você usou o Edo Tensei para perturbar a paz da minha alma. Tentou obter segredos da Era Antiga de mim através de engano, me guiando secretamente para tentar obter o poder da Era Antiga de mim. Durante meu tempo viajando pelo mundo ninja, você secretamente designou Danzou para me monitorar, e até tentou controlar minhas interações no mundo ninja com isso. Depois que a guerra estourou, você usou a filosofia do ninja médico para começar a usar minhas artes médicas, fazendo-me trabalhar dia e noite para ajudá-lo a resgatar os gravemente feridos de Konoha. Em momentos difíceis na guerra, você queria descaradamente me usar em nome da paz para alcançar o objetivo de fazer Iwagakure recuar, ajudando assim Konoha a vencer a guerra. O rosto de Shigen ainda tinha aquele olhar de tolerância, e ele continuou com uma expressão calma. Para mim, tudo isso não passa de trivialidades, e eu não me importarei com sua pequena ofensa, mas você que tem feito todas essas coisas o tempo todo. Como se atreve a pensar que é mais adequado para obter meu favor do que Madara? Desculpe. A alma de Tobirama até queria suar, porque Tobirama nunca pensou que tudo que ele havia feito tinha sido visto por Shigen, ou talvez Madara tenha dedurado ele em segredo. Afinal, Shigen acabou de mencionar. Madara secretamente o havia dedurado. Aquele bastardo maligno por natureza, de fato, não tinha boas intenções ao se aliar com um deus como Shigen. Para me livrar do Shinigami, eu terei que pagar o preço de retornar ao submundo mais uma vez. Enquanto Shigen falava, 9 orbes da busca da verdade pretas flutuaram lentamente atrás dele. Somente esta forma pode lidar com o Shinigami.
Nesta forma, o Jutsu Edo Tensei será automaticamente liberado, porque este é um poder que não pode ser contido por um corpo de Edo Tensei. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.